Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui com vocês para estudarmos juntos a evolução da administração pública no Brasil. Vamos para o quadro, vamos começar logo esse assunto. É um assunto com uma revisão bem histórica sobre como a administração pública mudou no Brasil, quais as reformas que a administração pública passou no Brasil e alguns outros elementos a mais sobre a evolução da administração pública no nosso país. Para o quadro. Vamos ter uma visão global sobre o assunto, entendendo os principais movimentos reformistas ocorridos. Bem, eu reforço a importância desde já que você estude os detalhes desse assunto pela aula em PDF, porque são muitos detalhes. Até volta para mim aqui. São muitos detalhes. É muita coisinha pequena que costuma ser cobrada em prova sobre esse assunto. Muita coisa. A parte geral a gente vai ver aqui, vai ver no vídeo. Mas os detalhezinhos, é importante que você vá para o PDF para você ler os detalhezinhos, porque tem questões aqui e ali que vão cobrar esses detalhezinhos, tá bom? Não negligencie o PDF. Como eu costumo dizer, o PDF é o que há de mais importante no seu estudo. Essa aula você usa, essa videoaula aqui, você usa para revisar, para tirar algumas dúvidas, para ir além, para na hora que você estiver cansado, ali na hora de dormir, você dá um play nessa videoaula, assiste um pouco. Mas se não, vai para o PDF, estuda por lá, lê por lá, depois revisa aqui. Ou então, assiste primeiro aqui, tem uma introdução sobre o assunto e depois aprofunda por lá. De um jeito ou de outro, siga com PDF mais vídeo. Não siga só com vídeos, tá certo? Voltando para o quadro, a gente avança com o conteúdo. Vamos lá. Bem, para começar, é preciso falar da reforma administrativa de 1930. Bem, até 1930... a realidade que o Brasil vivia, até a década de 1930, na verdade, não é nem 1930 enquanto ano, até a década de 1930, o Brasil vivia uma administração pública caótica, sem nenhum controle, sem nenhum planejamento, sem nenhuma busca de eficiência. A administração pública no Brasil até a década de 1930 era puramente patrimonialista. O que havia era uma confusão grande entre aquilo que é do governante e aquilo que é do poder público. Isso aí estava tudo misturado. Agora, quando chega na década de 1930, Getúlio Vargas, na época, estava governando o Brasil num regime autoritário. Mas Getúlio Vargas disse assim, rapaz, eu preciso mudar o funcionamento da máquina pública no Brasil para buscar maior eficiência. E aí buscou incorporar essas ideias de administração pública burocrática na administração pública brasileira. Pode-se dizer que a reforma administrativa da década de 1930 foi a reforma burocrática na administração pública brasileira, ou foi a principal tentativa de reforma burocrática na administração pública brasileira. Isso vai estar associado, sobretudo, com a criação do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Vamos falar um pouquinho mais sobre as várias reformas, os vários pontinhos ocorridos aí na década de 30 e também no DASP, agora no quadro. Vamos lá. Durante o período autoritário de Vargas, como eu já falei para vocês, houve importante tentativa de reforma burocrática que envolveu principalmente a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, previsto em lei desde 1936 e criado em 1938. Cuidado na hora da prova. A banca pode dizer que o DASP foi criado em 1936, tá certo, foi criado por lei em 1936. Ou foi criado na prática em 1938, a banca também pode dizer isso e também vai estar certo, ok? Voltando para o quadro. O tripé da reforma que o DASP buscava administrar era a busca de eficiência e profissionalismo em três tipos de administração: na administração de materiais, na administração de pessoal e na administração financeira, como a gente vai ver. Olha só, as competências do DASP: relacionar a administração, ou melhor, racionalizar, desculpem, a administração pública para gerar economia e eficiência em termos de estrutura, orçamento, condições e processos de trabalho, relações entre as pessoas e o público. Perceba que o aspecto estrutural, financeiro, processual, de relacionamento entre as pessoas, tudo isso está dentro do escopo de atuação do DASP. Além disso, organizar e fiscalizar o orçamento também é papel do DASP. Vê?
criar um órgão especializado para propor o orçamento e fiscalizar a execução orçamentária. Isso aí é burocracia, pessoal, isso é a busca da eficiência. Selecionar candidatos aos cargos públicos federais, com exceções. Vê, o DASP iria fazer concursos para selecionar candidatos a cargos públicos, mas havia algumas exceções aí, câmaras de deputados e etc., que não, aí não precisaria passar pelo DASP na hora de ser contratado. Além disso, ele promoveria a readaptação e aperfeiçoamento dos funcionários públicos civis. Ele faria o estudo e fixaria padrões e especificações de material para usos no serviço público. Iria auxiliar o presidente da República no exame de projetos de lei submetidos à sanção, inspecionar os serviços públicos e apresentar anualmente ao presidente da República relatório pormenorizado dos trabalhos realizados e dos trabalhos em andamento. Note que o DASP tinha funções administrativas. O DASP, ele estava voltado para planejamento do que acontece dentro da administração, mas também para a execução de algumas políticas e verificação e controle. Tudo isso aqui dentro do Departamento Administrativo de Serviço Público, criado na década de 1930. Bem, apesar da tentativa de profissionalizar com base na burocracia, o Serviço Público Federal continuava com muitas marcas negativas típicas da administração patrimonialista. Na contratação de pessoal, por exemplo, surge a figura dos extranumerários. Surge não, né? Foi criada essa figura. Havia os funcionários e havia o extranumerário. Os funcionários eram aqueles que seriam contratados por meio de concursos. Já o extranumerário seria aquele espaço para contratação com base em critérios políticos e pessoais que continuava existindo apesar do DASP. Note que mesmo com o DASP, continuaram convivendo características do patrimonialismo com burocracia. Note que o DASP buscou implantar burocracia, ele não buscou implantar patrimonialismo, mas ainda assim algumas características do patrimonialismo continuavam existindo. No fundo, você já deve estar pensando isso a essa altura, algumas características do patrimonialismo continuam existindo até hoje. Ainda tem muito patrimonialismo da administração pública, ainda tem distribuição de cargos, ainda tem distribuição de benesses, ainda tem indicação de membros de família, nepotismo, enfim, tem muita coisa ainda dentro da administração pública brasileira que está associada ao patrimonialismo. Mas enfim, vamos seguir em frente. O DASP passou a ser utilizado como instrumento de poder pelo chefe do executivo. Olha só, a ideia era criar um centro de excelência burocrático que desse apoio ao funcionamento da máquina administrativa. Mas, no final das contas, o DASP passou a receber muito poder, centralizar muito poder e virar um órgão diretamente ligado ao presidente da República, onde o presidente da República mandava e desmandava, onde o presidente da República usava o seu poder discricionário para fazer o que quisesse. Perceba que a ideia burocrática, ela funcionava de certo modo, mas dali para baixo. Quando pegava o assunto inteiro, desde o poder que vem do presidente da República sobre o DASP, até o funcionamento da máquina administrativa na ponta, continuava existindo a ideia do patrimonialismo. A burocracia terminava servindo a um certo patrimonialismo do presidente. É um negócio que não foi perfeito. Foi uma tentativa muito boa e que é uma grande marca da implantação da burocracia no Brasil, mas não funcionou tão bem, não foi perfeito. Gerou essa grande disfunção no modelo burocrático implantado no Brasil, que era o presidente da República se apropriar do poder da burocracia. Voltando para o quadro. Continua a mesma frase. O DASP passou a ser utilizado como instrumento de poder pelo chefe do executivo, desvirtuando sua função de racionalização e mostrando uma grande disfunção do modelo escolhido, a apropriação discricionária das funções do DASP pelo presidente. É isso que eu acabei de comentar para vocês.
A partir de 1945, com a deposição do regime Vargas, o DASP perdeu força e importância, se tornando mero ente consultivo, trazendo grande desorganização das contas públicas e um fortalecimento das antigas práticas patrimonialistas. O DASP foi extinto a partir do fim, foi esvaziado a partir do final do regime Vargas e isso trouxe uma volta do patrimonialismo mais forte do que estava. O DASP foi esvaziado durante o regime militar e transformado em Departamento Administrativo do Serviço Público, e aí foi extinto em 1986. Falando agora da reforma administrativa de 1967. O primeiro marco da reforma administrativa gerencial no Brasil foi o Decreto-Lei 267. Na hora da prova, sempre que você vê Decreto-Lei 267, você vai estar falando, ou melhor, a prova vai estar falando de reforma administrativa gerencial no Brasil, tá bom? Decreto-Lei 267, reforma administrativa gerencial. Primeiro marco da reforma administrativa gerencial no Brasil, ocorrido durante a ditadura militar. Durante a ditadura que ocorreu esse marco, pessoal. Veja que tanto o DASP, Reforma Administrativa Burocrática, quanto o Decreto-Lei 267 ocorreram em regimes totalitários, em regime de poder direto pelo presidente da República sem participação popular. Não existia participação popular nesses dois regimes. Tá bom? As bancas costumam explorar isso. Na verdade, é muito comum você encontrar várias questões dizendo que essas duas reformas aconteceram durante regimes democráticos. Isso não é verdade. Nem o Decreto-Lei 267, primeiro marco da reforma gerencial, nem o DASP, primeiro marco da reforma burocrática, aconteceram em regimes democráticos. Aconteceram ambos em regimes absolutos, regimes totalitários. Tá bom? Voltando aqui para o quadro. Não se acreditava na capacidade do Estado gerenciar tudo com centralização. Por isso, a proposta era do fortalecimento da administração indireta para gerar eficiência. A ideia do Decreto 267 é essencialmente fortalecimento de empresas públicas, de administração pública indireta como um todo. O Decreto-Lei 267 permitiu às empresas estatais condições de funcionamento idênticas do setor privado, gerando maior competitividade. Essa condição de funcionamento, inclusive na contratação de pessoal, minha gente. Apesar disso, o núcleo burocrático central continuava funcionando do mesmo jeito, com práticas ineficientes, passando a conviver com maior eficiência da administração indireta. Ou seja, na administração centralizada havia um núcleo burocrático padrão. Já na administração indireta, havia núcleos mais eficientes. O Decreto-Lei 267, ele não se preocupou com a administração pública central. Ele se preocupou apenas com a administração pública descentralizada, com a administração pública indireta. Os princípios que a administração pública federal deveriam seguir eram os seguintes: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle. Perceba que isso aqui já é um conjunto de princípios que buscam incorporar ideias da administração geral para o setor público. São princípios. É preciso planejar o que vai ser feito, é preciso coordenar as atividades, é preciso descentralizar para gerar maior flexibilidade de ação, é preciso delegar competências para que dentro da organização as pessoas na ponta tenham mais competências e possam executar suas ações de forma mais flexível. Além disso, é preciso acompanhar o funcionamento da organização pública, é preciso ter controle. Como consequência dessa reforma, foram criados verdadeiros bolsões de eficiência em partes específicas da administração pública, mas ela não mudou como um todo. Práticas patrimonialistas, burocráticas e gerenciais passaram a conviver na prática, o que acontece até hoje no Brasil. Muito cuidado com questões que falam sobre isso, pessoal. Muito cuidado. Existem práticas administrativas patrimonialistas, práticas burocráticas e práticas gerenciais até hoje. O DASP
Foi um movimento reformista que buscou incluir burocracia. Conseguiu até um certo ponto. O Decreto-Lei 267 buscou incluir gerencialismo e conseguiu até certo ponto. Só que o patrimonialismo continua vivo, lógico, junto com essas outras coisas, junto com esses outros modelos, mas o patrimonialismo, ele é tido do ponto de vista cultural como algo a ser evitado dentro da administração pública contemporânea. Então, a burocracia vai evoluindo, o gerencialismo, sobretudo, vão evoluindo e vão tentando, pouco a pouco, acabar com as características do patrimonialismo, mas ele continua presente até os dias de hoje. Olha, quando o Brasil passa pela redemocratização da década de 1980, e a Constituição de 1988 é promulgada, o Brasil termina passando por um verdadeiro retrocesso burocrático. Na verdade, aqui não é uma reforma administrativa não, tá, pessoal? Mas é importante entender que com a Constituição de 88, o Brasil, ele trouxe de volta, não é que ele tentou, mas ele trouxe de volta características burocráticas, voltando a sua atuação mais para o controle e menos para a questão da flexibilização da gestão, para a eficiência da gestão como um todo, como se buscava no movimento gerencialista. Alguns aspectos importantes do movimento que aconteceu aí com a Constituição de 1988 foram a retirada da autonomia do Poder Executivo para estruturar órgãos públicos que passaram a precisar de leis instituidoras ou autorizativas. A obrigatoriedade do regime jurídico único para os servidores civis da União, estados e municípios e a redução da flexibilidade da administração indireta, que passou a funcionar com normas praticamente iguais à administração direta. Assim, os entes descentralizados ficaram sujeitos às mesmas regras de controle formal utilizadas na administração pública direta. Note que o que acontece aqui é um aumento da burocracia e controle, que não são foco do gerencialismo, tá bom? No governo Collor, há uma importante mudança, há um conjunto de importantes mudanças, na verdade. O governo Collor tentou melhorar o desempenho da máquina administrativa. Tentou. Só que o governo Collor não conseguiu. Na verdade, ele, naquela ideia, desde a campanha presidencial, de combater os magnatas que sugam do serviço público, ele entrou na presidência da República com a ideia de minimizar o Estado de forma geral, sem preocupação nenhuma com a necessidade de determinados órgãos, com a necessidade de determinados profissionais, com o perfil das pessoas. Aí ele saiu reduzindo o órgão, reduzindo o salário, demitindo o servidor público, inclusive com muitos questionamentos jurídicos a respeito de como as coisas foram feitas. Isso aqui não foi um movimento reformista, foi apenas uma tentativa de um presidente de fazer alguma mudança na administração pública, mas foi um desastre. Foi um desastre. Deu um esvaziamento geral na administração pública, diminuindo a capacidade do setor público, ou reduzindo demais a capacidade do setor público de planejar e implantar políticas públicas, esvaziando os pontos estratégicos, ou os núcleos estratégicos do serviço público e gerando uma pancada de ações judiciais contra o Estado brasileiro, que passou a ter que readmitir muitos servidores, pagar salários retroativos a servidores que tiveram seus salários reduzidos, colocar novos servidores, colocar servidores de órgãos que foram extintos e por isso foram demitidos em outros órgãos depois de anos sem trabalhar e recebendo então salários retroativos. Tudo isso porque muita coisa do que o presidente fez à época não tinha amparo legal. Foi feito de qualquer jeito, não tinha amparo legal e mais, também não tinha amparo teórico nenhum. Era apenas um movimento, uma tentativa radical de fazer as coisas funcionarem no Brasil, mas que, como todo radicalismo, não deu certo. Voltando para o quadro.
Na busca da melhoria do desempenho da máquina, o governo Collor implantou medidas desastrosas, fazendo com que o Brasil tivesse importantes retrocessos institucionais. Essas medidas incluíram redução do tamanho da máquina estatal, redução dos salários de servidores públicos e redução do número de servidores públicos. Já terminei falando disso aqui para vocês. Esse processo gerou um desmonte da capacidade de atuação do Estado e de milhares de ações na Justiça, que deram muito ônus para a máquina estatal, já que muitas das ações eram contrárias às determinações legais. Após a destituição de Collor do poder, o governo Itamar Franco buscou recompor a remuneração dos servidores. Ele tentou desfazer um pouco a confusão que o Collor tinha feito, mas as implicações do que o Collor fez em termos de mudança da máquina administrativa demoraram muitos anos para serem sanadas. Só no governo Fernando Henrique Cardoso é que surgiu um novo movimento de reforma administrativa, que é, na verdade, o terceiro grande movimento de reforma administrativa no Brasil. Relembrando, o primeiro grande movimento foi o DASP, o segundo grande movimento foi o Decreto-Lei 267 e o terceiro grande movimento é caracterizado pelo Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado do governo Fernando Henrique Cardoso, o chamado PDRAE. Isso aí, esse plano, foi feito com o objetivo de enfrentar a baixa eficiência da máquina pública, trazendo para a máquina pública brasileira características gerenciais. Ou seja, a primeira reforma administrativa brasileira foi burocrática, através do DASP. A segunda reforma administrativa brasileira foi gerencial, através do Decreto-Lei 267, voltada sobretudo para maior flexibilidade de ação através da administração pública indireta. E o terceiro movimento também foi gerencial, através do PDRAE na década de 1990, no governo Fernando Henrique Cardoso. Note que os dois primeiros foram feitos em ambientes autoritários. E o terceiro foi feito num ambiente democrático. O único movimento de reforma feito em ambiente democrático foi o PDRAE na década de 1990. Tem muitos detalhes sobre esse assunto, minha gente. Tem muitos detalhezinhos. A maior parte da cobrança em prova é sobre aspectos mais gerais, mas tem uma ou outra questão que cobra detalhes. Sugiro, mais uma vez nessa mesma aula, vá lá no seu PDF, estude em profundidade esse assunto e faça as questões de prova para você ver como é que elas têm sido cobradas. A reforma do aparelho do Estado, no PDRAE, diz que o Estado, ou melhor, diz que haveriam diferentes dimensões que a reforma deveria ter, que seriam a dimensão institucional legal, a dimensão cultural e a dimensão gerencial. Na dimensão institucional legal, a gente tem uma questão relacionada aos obstáculos de ordem legal para o alcance de uma maior eficiência do aparelho de Estado. Questões como regime jurídico dos servidores, regras de licitação, estabilidade absoluta dos servidores e etc. se encontram nessa dimensão. Aqui, a reforma administrativa buscou enfrentar justamente as leis que dificultam a eficiência do aparelho do Estado. Buscou modificar, fazer com que as novas leis permitissem maior flexibilidade de atuação, maior eficiência de atuação do Estado. Na dimensão cultural, temos que a dimensão cultural, melhor dizendo, é definida pela coexistência de valores patrimonialistas e principalmente burocráticos com novos valores gerenciais e modernos da administração pública brasileira. Deveria haver uma mudança cultural para que os princípios da administração pública gerencial fossem completamente aceitos e a visão patrimonialista fosse completamente rejeitada. Já na dimensão gerencial ou dimensão gestão,
tem-se uma dimensão associada às práticas administrativas. Diz respeito a como fazer as coisas na administração pública. A boa gestão é aquela que define claramente os objetivos, recruta as melhores pessoas por meio de concurso público ou processos seletivos, treina permanentemente os funcionários, desenvolve sistemas de medição com múltiplas abordagens e cobra resultados. Na dimensão gestão, é importante entender as ferramentas de gestão, trazer ferramentas de gestão novas que funcionem para o setor público e cobrar resultados do funcionamento dos órgãos públicos. Olha que interessante. É possível dizer que esse plano teve sucesso apenas na sua dimensão cultural. O resto não conseguiu avançar tanto. No fundo, na dimensão legal, houve algumas mudanças, mas não uma mudança radical. Na dimensão gerencial, houve algumas coisinhas, mas nada que realmente fizesse uma diferença enorme. Na dimensão cultural, não. Houve uma mudança grande. Passou a haver, tanto no Brasil como um todo, governo federal, como nos entes subnacionais, ou seja, nos estados e municípios, uma nova cultura de que era preciso buscar eficiência do gasto público, que era preciso ser flexível, trazer resultados, atender à necessidade do cidadão. Tudo isso porque o PDRAE conseguiu mudar a cultura organizacional do setor público brasileiro para que ela desse ênfase a aspectos gerenciais. A própria sociedade brasileira aceitou essa mudança cultural. Essa é a principal vitória do PDRAE. Bem, foram 4 setores que o PDRAE identificou em relação à propriedade que o Estado deveria ter em relação a esses setores. São setores do Estado: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de serviços para o mercado. No núcleo estratégico, nós temos o setor que define as leis e políticas públicas. É o centrão estratégico do governo. Aqui a gente tem o poder extroverso do Estado. É o poder de constituir obrigações para terceiros. Aqui a gente tem a definição de políticas públicas. Enfim, aqui a gente tem a própria essência do Estado. Por isso, aqui, o regime de propriedade que deve ser praticado, segundo o PDRAE, é o público estatal. Nota que o PDRAE começou a separar. Público é uma coisa, pertencente ao Estado é outra. Público é uma reflexão se deve ser público ou privado. Mas, às vezes, o público pode pertencer ao Estado, em outros momentos o público não vai pertencer ao Estado. O PDRAE considera que no núcleo estratégico, tudo deve ser público e deve ser estatal, já que não se pode delegar decisões estratégicas com poder extroverso para terceiros. No núcleo de atividades exclusivas, tem-se o lugar onde o Estado presta serviços governamentais para a sociedade, como, por exemplo, previdência, trânsito, segurança e etc. Aqui, a propriedade é pública e estatal também, por meio de órgãos públicos e agências autônomas. Já nos serviços não exclusivos, temos serviços que o Estado pode prover, que envolvem aspectos de interesse público, mas onde é preciso buscar maior eficiência e eficácia de gestão, como, por exemplo, educação e saúde. Aqui, os serviços prestados competem com o setor privado. O setor privado também oferece, por exemplo, educação e saúde. Nesse setor, o regime de propriedade proposto pelo PDRAE é público, sim. Afinal de contas, existe interesse público em questões como saúde e educação. Porém, já que existe prestação de saúde, educação e outras tantas coisas também pelo setor privado, o regime ideal seria não estatal. Não caberia ao Estado administrar diretamente aquilo que está dentro dos serviços não exclusivos. Aqui,
No público não estatal, haveria a atuação de organizações sociais, OS, que contratariam objetivos com o setor público. Essas organizações sociais teriam maior flexibilidade de ação. Afinal de contas, elas não fazem parte do Estado ou da máquina estatal, ok? Já na produção de serviços para o mercado, tem-se atividades que visam lucro e que o mercado pode atuar com eficiência. Nesse caso, o regime de propriedade deve ser privado. O Estado não deveria estar atuando, não deveria estar intervindo naqueles setores onde possa haver lucratividade na exploração pelo mercado. Aqui, apenas em algumas exceções, apenas quando for imprescindível, é que o Estado deveria atuar, ok? Bem, pessoal, a gente pode fazer uma pausa agora no assunto e a gente continua no próximo vídeo explorando um pouco mais sobre a administração pública gerencial no Brasil.